No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre renda passiva na prática, como que um médico pode atingir a liberdade financeira num horizonte de 15 anos. Colega médico, você já se perguntou quanto tempo falta para você conquistar a sua liberdade financeira? Eu não estou falando em parar de trabalhar. Eu estou falando em trabalhar porque você quer e não porque você precisa. Em viver de renda. E o melhor, isso é completamente possível para você, colega médico, desde que você tenha clareza e método, para que você saiba para onde você está andando, aonde que você quer chegar. Vamos falar então de prática. Como que você pode criar uma renda passiva de verdade? Nada de promessas mágicas ou atalhos. É construção com estratégia, tempo e constância. A etapa 1 para esse método é definir o alvo financeiro. A liberdade financeira acontece quando os seus rendimentos passivos vão pagar não só as suas despesas, mas o seu custo de vida como um todo. Se o seu custo de vida hoje é de R$35 mil por mês, ou seja, o quanto que você gasta, seja com despesas fixas ou mesmo com as coisas que você, do seu prazer, do seu dia a dia, isso significa que você vai precisar gerar R$420 mil por ano só de renda. Agora vem a pergunta, quanto que de patrimônio eu preciso ter, patrimônio principalmente financeiro, que é o que a gente está falando aqui, necessário para mim gerar essa renda de modo passivo. Então isso vai depender muito do retorno médio da sua carteira de investimentos. Mas vamos imaginar que você tem uma rentabilidade média anual de 6% acima da inflação. Você precisaria então de cerca de R$7 milhões investidos para gerar R$420 mil por ano, ou seja, aqueles R$35 mil por mês que você precisa. Ou seja, esses 7 milhões representa para você a liberdade financeira. Bom, agora definido qual é o montante que eu preciso atingir ao longo do tempo, aqui a gente está falando de 15 anos, agora vem a etapa 2, é escolher quais são os veículos certos para me levarem a essa liberdade financeira. Existem 4 grandes grupos de ativos para gerar renda passiva, ativos financeiros, que é o que a gente está falando aqui. Primeiro, a renda fixa indexada à inflação. É o chamado Tesouro IPCA, ou NTNB, os debêntures incentivados. Eles pagam juros reais, protegendo o seu poder de compra da inflação. Um segundo grupo de ativos são os fundos imobiliários, que eles pagam como se fosse um aluguel mensal, isentos, pelo menos por enquanto, de imposto de renda, ideais para um fluxo de caixa recorrente. Terceiro grupo de ativos, fundos de infraestrutura e energia, os chamados FIINTRA ou FIP-IE, que pagam rendimentos com incentivos fiscais e que têm um alto potencial de longo prazo. E por fim, as ações de dividendos ou os ETFs, que hoje pagam também dividendos mensais, empresas sólidas ou grupos aí de ativos que distribuem lucros regularmente. É a renda passiva vinda da economia real. O ideal é que você combine esses diferentes ativos numa carteira híbrida, equilibrando segurança, rentabilidade e liquidez. E aí nós vamos então para a terceira parte, a terceira etapa, que é a matemática da liberdade. Vamos pegar um exemplo prático do médico, tem 38 anos, como alguns alunos meus de mentoria, que a gente trabalhou recentemente sobre esse tema, e ele consegue poupar, ou seja, vai sobrar do que ele ganha, o que ele gasta, R$15 mil por mês para ele investir. Ele consegue investir numa média aí de 0,5% de rentabilidade real ao mês. Ou seja, ele tem um ganho de 6% ao ano acima da inflação. Então, se a inflação do ano foi 10%, ele vai ter feito aí 16% de rentabilidade ao longo do ano. Em 15 anos, esse médico acumularia cerca de R$6,2 milhões. Em 17 anos, ultrapassaria os 7 milhões, atingindo então a sua liberdade financeira completa. Ou seja, esse colega atingiria a sua liberdade financeira começando a fazer investimentos de R$15 mil mensais com uma rentabilidade bem razoável, bem tranquila. Aos 55 anos de idade ele teria então a liberdade financeira. Agora, se esse colega conseguisse aumentar os aportes com o crescimento da renda dele, sempre reinvestindo os rendimentos, isso é muito importante, os dividendos têm que sempre serem reinvestidos, isso faz muita diferença no final das contas, e ele chegaria, inclusive, à sua liberdade financeira antes dos 55 anos de idade. Vamos então para a quarta etapa da gente construir renda passiva, é ter a mentalidade certa, construir a mentalidade correta. Renda passiva é consequência de educação financeira, paciência e disciplina, consistência, aportes mensais organizados.
não é o quanto que você ganha, é o quanto que você consegue manter investido, é o quanto que sobra e o quanto que você investe e você deixa lá trabalhando para você para gerar juros compostos. O erro que muitos colegas médicos cometem é viver sempre um degrau acima da sua renda, sem deixar sobrar capital para investir. Você tem que, como já ouviu falar algumas vezes aqui por mim, levar a vida simples mais rica que você puder levar. Então o colega que entende que esse dinheiro investido é como se ele fosse um trabalhador, ele é uma empresa para você, porque ele começa a gerar juros compostos e ele vai fazer plantão para você. Esse dinheiro vai dar plantão para você, trabalhando 24 horas por dia, sem reclamar, como se fosse um robô gerador de renda. Então é exatamente isso, dinheiro investido corretamente, com metodologia ao longo do tempo, focado em renda passiva, é uma das maneiras de você poder sair daquela roda dos ratos e ficar trocando o tempo por dinheiro e colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então aqui a gente chega então na etapa 5 da construção de renda passiva, que é fazer o dinheiro trabalhar, mas sempre manter o propósito acima do dinheiro. Liberdade financeira não é sobre parar de atender pacientes, é sobre você ter escolha, você atender menos, ter tempo para a família, para estudar, para empreender, para viver, para cuidar da sua saúde, porque não adianta você ter dinheiro e esse dinheiro não gerar qualidade de vida para você. A renda passiva é a ponte entre o médico e o ser humano pleno, com tempo, tranquilidade, com propósito. É a gente estar feliz para a gente poder realizar o nosso propósito com tranquilidade financeira. Se você hoje vive então com 35 mil reais por mês, saiba, é possível você construir isso sem depender da sorte, sem depender do INSS, com método, disciplina, tempo, em um horizonte de 15 anos, como eu mostrei para você que está na faixa dos 30 e poucos anos, você pode ter um patrimônio que te sustente, que te liberte. E o primeiro passo é muito simples, comece. E não interessa a idade que você tem, mas comece o quanto antes, o mais cedo. Lembre-se que o tempo é um dos maiores fatores para gerar riqueza para você. Não é amanhã, não é quando sobrar dinheiro. Você começa hoje com o que você tem. Se pague primeiro, porque a liberdade não é um evento, ela é um processo. E se você quer aprender mais sobre esse assunto, eu que sou aqui um dos autores desse livro, que é Saúde Financeira para Médicos, você deixa aqui um eu quero, ou você entre aí no link que vai levar você aí para um WhatsApp e que você pode agendar uma reunião estratégica de carreira comigo em que a gente pode tratar dessas suas dores, das suas dúvidas financeiras, sobre saúde financeira, sobre as estratégias ideais para você construir aí saúde e liberdade financeira, ou também estratégias sobre carreira, sobre negócios, que vai ser um prazer para mim estar conversando com você, estar te ajudando nessa caminhada. Essa é uma reunião totalmente gratuita que você vai fazer comigo e que eu também vou ter a oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho, que é da minha mentoria individual, em que eu ajudo colegas médicos a atingirem a liberdade financeira, a transformação além do consultório. Te aguardo aí na minha próxima reunião estratégica de carreira. Não perca essa oportunidade, vai ser um prazer aí poder compartilhar esse tempo com você. Grande abraço e até a nossa reunião.